Já aconteceu, meu irmão, minha irmã, de você insistir numa resposta de Deus, você insiste, e de novo, por tempos e tempos, meses, talvez anos, e Deus parece não responder de jeito nenhum. Já aconteceu? Levante sua mão se aconteceu. Estou levantando como exemplo, porque já aconteceu comigo. Apesar de você ter tentado de tudo, você, por exemplo, procurou um conselho para ver se a resposta de Deus vinha por um conselho, não veio. Você procurou uma palavra profética de um irmão, ou de um irmão, também não veio. Você procurou um sinal sobrenatural, ficou com seus ouvidos espirituais aguçados, mas também não veio sinal nenhum. Você esperou até sonhar com Deus falando com você, quem sabe mandando um anjo para visitar você em sonho, mas também ele não respondeu, nem em sonho, nem por profeta, nem por conselho, nem por nada. Até roleta russa você já fez. Você já sei, eu vou pegar minha Bíblia, eu vou abrir em qualquer lugar, a primeira palavra que eu abrir eu vou ler. Quem já fez isso também? Levanta a mão. Até isso você já fez, você apelou, mas a única voz que você parecia escutar, mesmo tendo tentado tudo isso, a única voz que você parecia escutar do outro lado da linha, quando você ligou para Deus, foi uma gravação que parecia muito mais dizer alguma coisa com o tipo isso: o número para o qual você ligou não pode atender você neste momento. Após o toque, deixe o seu recado. Você está rindo? Mas dói, não dói não? Dói pra caramba, dói como uma facada, indo e voltando, uma faca cheia de dentes, indo e voltando no seu coração. Afinal de contas, você não está pedindo a qualquer um, você está pedindo ao seu Deus, mas ele não parece responder, e você deixa mensagem, você até deixa mensagens no celular dele. E você deixou 255 mensagens, e até agora nada de resposta. E vamos combinar, vamos admitir, eu acho que essa noite da gente admitir essas coisas, a gente fica revoltado com Ele, revoltado com o Senhor. Talvez você não seja tão ousado ao ponto de dizer para Ele: Deus, eu estou muito chateado com o Senhor. Aliás, a gente não diz nem para o outro, muitas vezes, quando a gente está chateado, a gente diz para outro sobre o outro, quanto mais para o Senhor. A gente prefere não dizer, que a gente quer dar uma de doido, né? Mas a gente sente revolta às vezes. 255 mensagens e nada, nenhuma resposta. Nessa hora, sendo bem sincero, o que é que passa pela sua cabeça? O que passa pela sua cabeça quando você deixa 255 recados para Deus e nenhuma resposta? É bem provável que você ao menos tenha se tentado a pensar assim: será que Deus se importa? Será que Ele se importa? Levante sua mão mais uma vez se você já pensou. Eu já pensei isso. Mas você não é pastor? Mas muito diferentemente do que Xaxá inferiu aqui, eu não sou o Superman. Eu estou mais para Jim Olsen. Quem assistiu os filmes do Superman ou leu o gibi sabe quem é ele, né? Quem é o Jimmy mesmo? Quem é o Jimmy? Quem é que me diz aí quem é o Jimmy? É aquele coitado do fotógrafo. Coitado do fotógrafo. Estou mais para esse cara. Então, eu já cheguei a pensar: será que Deus se importa? Mais de uma vez. Eu queria, com essa introdução, convidar vocês a fazer uma pergunta mais madura da próxima vez do que essa: será que Deus se importa? Em vez disso, eu quero propor você a mudar. Que tal? Em vez de você se perguntar: será que Deus se importa? Da próxima vez que você tiver a impressão que Deus não está respondendo, em vez de perguntar isso, você fala assim, experimente perguntar: será que eu estou preparado para ouvir o que Deus quer falar para mim? Seja lá qual for a resposta dele, sem escolher. Você já parou para pensar que Deus pode não estar respondendo porque você não está preparado para a resposta dele, você quer ficar com a sua? A propósito, como é que vai o seu relacionamento com Deus? Esse é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Como vai o seu relacionamento com Deus? Pergunte à pessoa da sua direita, e não precisa ouvir não, a resposta é só para você perguntar e ficar na cabeça dela. Como vai
o seu relacionamento com Deus? Pergunte à pessoa da sua direita, não precisa responder, é só para ela pensar, só para ela pensar. Enquanto você pergunta, abra sua Bíblia comigo, está aí a nossa referência, 1 Samuel 28, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 28, vamos ler do verso 3 ao verso 16. Eu vou ler a partir da versão NVT, nova versão transformadora, mas você pode ler na sua versão, aí seja ela qual for, tá bom? Se não tiver Bíblia, vai aparecer no telão, acredito, você acompanha do telão. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra santa e santificadora de Deus. Ouça com atenção, com seu coração aberto. Diz assim: nesse tempo Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem, e Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando viu Saul o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus conselheiros: procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer. Seus conselheiros responderam: há uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e, acompanhado de 2 de seus homens, foi à noite na casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem? Respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que preparam uma armadilha contra a minha vida? Saul, porém, jurou em nome do Senhor e prometeu: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse: de quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu Samuel, gritou: você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus subindo da terra, disse a mulher. Qual é a aparência dele? Perguntou Saul. É um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel e se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba, chamando-me de volta? Porque estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de profetas nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel, porém, disse: por que me consultar? Por que me consultar? Se o Senhor o abandonou e se tornou o seu inimigo. Até aí. Capítulo 25, gente, verso 21, a gente tem notícia de que o profeta Samuel tinha falecido, como a gente acabou de ver. O verso 3 do nosso texto só relembra essa notícia aí, mas existe um motivo para essa informação se repetir aqui. Primeiro, Israel estava numa enrascada. Que enrascada era essa? Prestes a encarar a fúria encapetada dos filisteus, que eram talvez o arqui-inimigo de Israel, e Samuel, o grande oráculo de Deus, não estava mais presente para interceder por ele. Samuel estava morto, como ele fez no capítulo 7, Samuel intercedeu por Israel no capítulo 7, mas agora ele não tinha como fazer mais nada, ele estava morto. Segundo, Saul estava também numa enrascada, e Samuel não estava presente para repassar para Saul um conselho de Deus. Samuel já tinha dito a Saul no capítulo 7 que Israel precisava derrotar os filisteus, mas só que a fé do povo de Deus estava encolhendo cada vez mais sobre a liderança fraca, invejosa, covarde e carnal de Saul, para dizer o de menos. Bom, Israel está agora no fundo do poço, concordam? Se isso aqui não for fundo do poço, o que é então, pelo amor de Deus? Israel está no fundo do poço, gente, literalmente se sentindo abandonado por Deus.
O povo se sente assim e também Saul se sente assim. Isso porque Saul tenta ouvir Deus de todas as formas, como é dito aqui no verso 5. Vocês vão ver aí, por sonhos ele tentou, pelos profetas ele também tentou e pelo Urim. Tem alguém que não sabe o que é o Urim? Levante sua mão se você não sabe o que é o Urim. Então vamos esclarecer aqui o que é o Urim. O Urim era uma pedra que provavelmente revelava um brilho diferente para quando Deus queria dizer sim ou não. Para sim era um tipo de brilho, para não era outro tipo de brilho. Então Deus se revelava também através dessa pedra que ficava na éfode do sacerdote nessa época. Só que Deus não respondia a Saul de jeito nenhum. Quando Saul olhava para o céu à noite, quando talvez ele saía na varanda do palácio para orar, ele não escutava nada além do ciciar talvez era tudo que ele escutava era o ciciar da cigarra. Cri, 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 nada. Não escutava a voz de Deus. É fato que Deus não está respondendo a Saul. É fato, está bem claro aqui. Todo mundo entendeu que Deus estava se recusando a responder Saul. Você entendeu? Estava se recusando, Deus não queria. Mas a pergunta que não quer calar é essa: por que Deus não quer falar com Saul se ele não faz acepção de pessoas? Vocês concordam com isso? Deus faz acepção, ele vê diferença entre as pessoas, sim ou não? Ele não faz acepção nenhuma de pessoas, então por que ele está se recusando a falar com Saul? Se ele ama falar com as pessoas, quer que a gente fale com ele todos os dias. Se ele ama responder o clamor do povo dele, tem mais. Deus é tão misericordioso que às vezes ele responde o clamor de pessoas que não são filhos dele. Ei, Deus não escuta só a oração de crente, não. Ele escuta aquele que clamar a ele. Todo aquele que clamar o nome dele. Então a pergunta permanece: por que Deus não está escutando Saul? Esse Deus que ama escutar, esse Deus que ama responder. Você quer saber por que Deus não está respondendo Saul? Levante sua mão, você quer saber? Então aqui vai ao nosso primeiro ponto também. Deus só não responde, vai aparecer aqui no telão. Deus só não responde a quem não quer ouvi-lo. Essa é a razão. Se você quiser tirar uma foto desse primeiro ponto para ficar ruminando em casa, se fosse você eu tiraria para não esquecer mais nunca. Deus só não responde, vamos repetir comigo, Deus só não responde a quem não quer ouvi-lo. A essa pessoa, Deus não responde. Meu amado, minha amada, Deus sabe muito bem que não adianta ele falar com alguém que tapou os ouvidos do coração para ele. O que vai adiantar? Você não vai escutar de todo jeito, está com o ouvido tapado do seu coração para ele. É bem provável que Saul nem mesmo se importasse em ouvir a voz de Deus na maior parte do tempo. Talvez a maior parte do tempo, ou talvez nunca Saul se importasse com a voz de Deus, a não ser em momentos de apuros como esse aqui. Estava no sufoco, a coisa estava muito preta, e talvez Saul seja um típico cara de pau. Um cara de madeira que só procura o Senhor quando a coisa fica feia, como a gente vê aqui escancarado nos versos 5 e 6, aqui diz que quando Saul vê uma nuvem terrível de soldados filisteus, ele tem uma síndrome do pânico, na hora, ele fica branco, na hora, e nessa hora, o interesseiro do Saul procura o Senhor, é bom demais. Nessa hora, não tem outro, ele procura, você vai correndo para o Senhor. Eu digo isso porque o resto do tempo, o que é que Saul vivia fazendo? Ele vivia possuído de inveja e perambulando por aí atrás de Davi para matar ele, como se ele não tivesse um país para governar. Não é assim? Você acha que um cara como Saul é um homem de oração? Você acha? Um cara feito Saul parece um homem de oração, sim ou não? Parece nada como um homem de oração. É muito improvável que Saul fosse um homem de oração. O que Saul quer é um Deus servo e não um Deus Senhor. Ei, uma pergunta aberta para todos vocês, uma pergunta retórica. O que é que você está procurando? Um Deus servo ou um Deus Senhor da sua vida? Porque se você estiver procurando um Deus Senhor, cabe a você servi-lo. E não confundi-lo como um gênio da lâmpada. Você esfrega, eu estou jejuando, o jejum é um esfregão, a oração é outro esfregão, eu estou sendo generoso, é outro esfregão, eu estou tratando as pessoas melhor, estou esfregando a minha lâmpada, estou fazendo a minha parte, cadê a minha resposta? Saul não estava interessado em
um Deus Senhor, mas sim um Deus servo. O que Saul quer é um Deus trancado numa jaula, no quintal da casa dele, e Saul com a chave da jaula pendurada no cinto, só para abrir a jaula quando a casa fosse atacada por um ladrão. O que Saul queria são os braços de Deus e não a boca. Outra pergunta: o que você tem procurado de Deus? A boca dele para falar? Seja como um trovão ou como uma brisa suave, ele tem um jeito dele de falar, fala de uma forma customizada, personalizada com você. Ele fala de um jeito, com o irmão, fala do outro. Mas o que é que você está procurando? É a boca dele ou são os braços dele, as mãos dele? O que Saul queria eram os braços de Deus, não a boca. E é justamente por isso que Deus estava calado e calado ficou. E Saul não estava... O mais curioso de tudo é que Saul não estava entendendo nada. Parecia que ele não estava entendendo nada, gente. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta franca e urgente também. Você quer realmente ouvir Deus ou você somente tem procurado Deus atrás de socorro? Nesta noite mesmo, você veio fazer o que aqui nesta casa de oração? Você veio procurar o socorro do Senhor ou você veio procurar o Senhor do socorro? Você quer mesmo ouvir, seja lá, o que Deus queira dizer a você? Talvez você esteja ouvindo agora o que você não gostaria de ouvir. Ou você quer somente ouvir um aval de Deus para os seus planos? Durante a Guerra Civil Americana, o presidente Abraham Lincoln se reuniu com um grupo de ministros para um café da manhã de oração. Ele gostava de fazer isso. O que se sabe é que Lincoln era um homem de uma visão muito madura sobre Deus. Em um certo momento da reunião, um dos ministros diz assim: Senhor presidente, vamos orar para que Deus esteja do nosso lado. O cara pensava que estava arrasando com isso. Vamos orar para que Deus esteja do nosso lado, presidente. E Lincoln, muito preocupado com esse convite, ele corrige o ministro e diz assim: não, meus amigos, não vamos fazer isso não. Não vamos fazer isso não, a gente vai orar para que a gente esteja do lado de Deus. É bem diferente. Não vamos pedir para Deus estar do nosso lado, vamos ficar nós do lado de Deus, muito melhor. Meu amado, minha amada, Deus é amoroso e compassivo sempre. Você concorda? Sempre é. Ele não é feito um menino birrento que diz assim: estou de mal, não fale mais comigo, corta aqui, estou de mal, não fale mais comigo. A gente pode ter essa impressão, mas Deus não é um menino birrento que corta aqui, dá gelinho na gente, não. Ele não é assim. E daí em diante talvez comece a ficar assim, falar com a gente um tempo. Não é nada disso. Deus só não é besta. Deus só não é bobo. Ele só não responde a quem não quer. Deus só não é bobo. Ele só não responde a quem não quer ouvi-lo. Não adianta nem tentar dar a volta em Deus. Tem gente que acha que consegue, ou pelo menos tenta. Fica girando em torno de Deus, vendo se dá a volta nele. Ele sabe o que está por trás das nossas intenções. Ele sabe que anda sorrateiramente se aproximando dele por interesses escusos. Ele sabia muito bem que Saul não passava de um interesseiro. Até essa palavra que resume Saul. Saul era só um cara interesseiro. E por isso, como diz o verso 7, ele não teve nenhuma resposta de Deus. Em contrapartida, existem aqueles que Deus sempre ouve. Você sabia disso? Oh, glória! Existem essas pessoas que Deus sempre ouve. Você crê ou não? Oh, aleluia! É isso aí, é isso aí. A partir de uma criança, a criança mais novinha, que está ligada, olha só. Tem gente que Deus sempre ouve. Você quer ficar nesse time seleto de pessoas que Deus sempre ouve, sim ou não? Oh, eu quero. É isso mesmo. É isso aí. Quem foi um exemplo, ou o exemplo melhor de pessoa, de ser humano que Deus sempre ouviu? Quem me diz aí? Quem foi? Não é tão difícil não. Exatamente, alguém lá atrás disse Jesus. Que melhor exemplo do que o nosso mestre, como alguém que sempre foi ouvido pelo Pai, sempre é ouvido. E esse que sempre foi ouvido e que sempre é ouvido, ora por você. Ele ora por mim, ele ora por você, ele está nesse momento intercedendo. A palavra diz que ele vive a interceder por nós. Jesus, quando andou em carne nesse mundo, sempre foi ouvido por Deus Pai. Você deve lembrar que no dia em que ele foi ressuscitar Lázaro, ele caminha até o túmulo, escute isso, e de pé, de frente para o túmulo, ele diz aos discípulos, você vai lembrar disso, ele diz: removam
a pedra, removam a tampa do túmulo. Logo em seguida ele olha para o céu, e talvez você não lembre dessa parte. Ele olha para o céu e diz assim a Deus Pai: ó Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Sempre me ouves, é o que Jesus diz. Ele estava querendo honrar publicamente o Deus que sempre o ouve. Agora eu não posso deixar de perguntar: quantos de nós podemos dizer a mesma coisa? Quantos de nós podemos dizer assim como Jesus, que o Pai sempre nos ouve? Meu amado, minha amada, Deus sempre responde quem sempre tem ouvidos, sempre tem os ouvidos do coração abertos a Ele. Eu vou repetir isso, tomara que você não esqueça nunca, nunca mais. Deus sempre ouve aqueles que têm os ouvidos do coração sempre abertos para Ele, abertos para a vontade dEle. Não importa se você mora no Brasil, não importa se você mora no Afeganistão e foi abandonado pelas tropas americanas, como se as tropas americanas fossem sua última esperança, ou o único porto seguro. Não importa onde você mora, o único lugar seguro é no epicentro da vontade de Deus. É o único lugar seguro, seja para o Afeganistão, seja para o Brasil, o lugar seguro não muda. É o centro, é o epicentro da vontade de Deus. Nesta noite o Espírito Santo diz isso para você, escute isso: mantenha os ouvidos do seu coração abertos à vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. Mas eu não estou sentindo essa agradabilidade, eu não estou sentindo essa vontade assim, desse jeito como é descrito na Bíblia, não. Está doendo, pastor. Como é que as coisas parecem, essa conta parece não fechar? Se a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, eu estou me sentindo tão moído, tão triste, parece ser tão ruim a vontade dele. Então escute isso: você esqueceu de entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável pelos resultados que ela traz, e não pelo processo que ele usa. Se você pode dizer nesta noite: pastor, eu estou certo de que eu estou fazendo a vontade de Deus. Se você tiver certeza disso no seu coração, então não há o que temer, meu amado, minha amada. Você não tem que temer nada. Você está certo que você está no caminho que Deus traçou para você, que você está cumprindo a vontade de Deus, então você não tem que ter medo. Fica tranquilo. Na linguagem popular, fica peixe. Espera um pouco mais, aguenta um pouco mais. Segundo Crônicas 32, narra que certa vez, alguns de vocês lembram dessa história, um rei cruel da Assíria chamado Senaqueribe. Essa história é emocionante, não é não? Quem já leu essa história é emocionante demais. Quem não leu, eu recomendo. Segundo Crônicas 32, depois você lê em casa. Ele reúne um exército imenso e monstruoso dele, cerca Jerusalém e manda dizer ao povo de Jerusalém em tom de ameaça e deboche junto. A partir do verso 13 ele diz assim: repare que ousadia deslavada de Senaqueribe. Eu estou lendo aqui, tá? Não vou parafrasear, eu vou ler nas palavras dele. Ele diz assim: sem dúvida, olha só o que ele diz: sem dúvida vocês sabem o que eu, o rei e os reis da Assíria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou o seu povo das minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor dos meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus pode livrá-los das minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Ele continua a fala dele dizendo assim: não se deixem iludir por ele. Volto a dizer: nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados, muito menos o Deus de vocês os salvará do meu poder, disse ele. Só que a palavra diz que o rei Ezequias, o rei de Israel, no momento dessa ameaça, escute isso, no momento dessa ameaça, ele estava no epicentro, ele estava dentro do lugar seguro da vontade de Deus. Ele estava justamente no centro da vontade de Deus. E é nessa hora de cerco, mas também de certeza, de segurança, que Ezequias ele escreve a promessa inabalável do Salmo 46, um dos meus salmos favoritos, talvez seja o seu salmo, ou um dos seus salmos favoritos também. Eu vou ler essa promessa tremenda de Deus para você a partir da versão ARA. Redobre a sua atenção para ouvir isso. Diz assim, versão ARA, Salmo 46, a palavra aqui do rei Ezequias, nesse momento de cerco, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem, e na sua fúria os montes estremeçam. Escute o restante. Ele diz assim: há um rio, cujas correntes, isso mesmo, irmã, alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, jamais. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Meu amado, minha amada, como diz o missionário Ronaldo Lidório, o que define a nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Vou repetir, porque isso é digno de ser repetido. O que define o meu relacionamento e a sua vida e a minha é o nosso relacionamento com Deus. Por isso eu insisto em perguntar: como é que vai o seu relacionamento com Deus? Saudável, doente, hospitalizado, entubado, ou morto e precisando renascer como uma fênix? Se você quer continuar ouvindo e descobrindo a vontade de Deus, diga amém. Então vamos lá. Saiba que, segundo ponto, nosso segundo ponto, saiba isso: Deus fala somente através das formas permitidas e confirmadas pela palavra dele. Vamos repetir junto? Deus fala somente através das formas permitidas e confirmadas pela palavra dele, e nenhum outro canal, somente estas formas aí. Nos dias do rei Saul, a chamada antiga aliança, existiam ao menos 3 formas pelas quais Deus falava com as pessoas. Vamos ver essas formas aí, quais eram? Por visões, era uma delas, visões e sonhos. Segunda forma, pelo lançamento de sortes divinamente orientadas por Deus, como quem lança dados, e pela boca dos profetas, basicamente dessas 3 formas. Saul insiste em quantas formas? Em quantas dessas formas ele insiste? Nas 3. Deus respondeu? 3 formas que ele usava para Deus falar com as pessoas, mas não adianta, Deus não responde a Saul. Às vezes, meu amado e minha amada, a gente se encontra num estado de pecado tal que a gente busca a Deus e Ele não responde. Mas não é culpa de Deus, é culpa do nosso estado. Não é que Deus seja surdo, você não precisa gritar. Ele escuta desde que você nem falou, só pensou, Ele já sabia. A palavra diz isso. Então não é que Ele seja surdo, Ele sempre está de ouvidos bem abertos a tudo e a todos, e principalmente aos filhos dele. Só que o desejo dele é que antes de qualquer coisa a gente se arrependa do nosso pecado, e só então a gente espere pela ajuda dele. Mas Saul, quando viu que Deus não respondia, por mais que ele insistisse, ele tem uma ideia. Qual foi a ideia dele mesmo? Qual foi a ideia dele? Ele pensou assim: já que Deus não quer falar comigo pelos jeitos instituídos, tem 3 jeitos basicamente que ele fala com o povo dele, não quer falar por nenhum desses jeitos, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um jeitinho brasileiro. Eu vou dar o meu jeitinho, meu jeito brasileiro. Eu vou procurar alguém para mediar o meu contato com ele. Eu vou usar alguém para mediar o meu contato com ele. Não pode dar nada errado, já planejei tudo, vai dar tudo certo. Eu vou procurar alguém que medie o meu relacionamento com Deus. É exatamente isso que ele faz, ele vai procurar uma médium. Mas deixa eu lembrar uma coisa para você aqui, nas palavras de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5. Versículo poderoso, você também não pode esquecer nunca. Porque há um só Deus. E só um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. Não existe outro mediador. Só Jesus. Tanto na causa de Saul, quanto na sua causa e na minha. Quando a gente diz só Jesus na causa, meu irmão, você não podia dizer uma coisa melhor, você não podia afirmar uma coisa melhor. Só Jesus na causa, pastor, então tá ótimo. Porque Ele é o único mediador entre você e Deus. Saul chutou na trave 3 vezes, 3 chutes, todos os 3 chutes na trave. Primeiro, ele só quis ouvir Deus para atender seus próprios interesses.
Segundo, ele quis usar outro mediador em vez de Jesus para isso, e não existe. E o terceiro chute na trave, a gente está prestes a ouvir agora. O terceiro chute na trave que ele vai dar. O verso 8 diz que Saul sai disfarçado, na calada da noite, entra na casa de uma médium e diz para ela assim: preciso falar com um homem que está morto, você pode invocar o espírito dele para mim? É o terceiro chute na trave que ele dá. É aqui que Saul chuta na trave pela terceira vez, quando ele diz assim: preciso falar com um homem que está morto. E essa prática era proibida por Deus, afirma a palavra. O profeta Isaías não conseguiria ser mais direto do que ele foi quando ele adverte o povo de Deus sobre esse assunto em Isaías 8. Talvez é um capítulo muito legal para depois você examinar com calma em casa. Isaías 8, versos 19 e 20. Redobre a sua atenção para ouvir isso. Diz assim: Deus falando pela boca do profeta. Deus diz: talvez alguém lhes diga, vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação dos mortos? E Deus termina aqui o conselho dizendo o seguinte: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. É o que ele diz. Meu amado, minha amada, que consulta melhor pode existir do que essa daqui? O que é que você acha? Segundo o IBGE, o Brasil é o país mais interessado em falar com os mortos do planeta. É o país do planeta que mais fala com os mortos. Então é o país que, neste ponto, mais anda na maré contrária do conselho de Deus, para a nossa vergonha. Uma curiosidade: além da necessidade de orientação ou fascínio pelo oculto, que muita gente é fascinada pelo oculto, pelo sobrenatural, o que principalmente faz alguém consultar os mortos? Agora pergunte à pessoa aí da sua direita e escute a resposta dela. O que ela acha que principalmente faz com que alguém queira consultar os mortos? Pergunte aí. Eu também estou curioso para ouvir a sua resposta. E aí, quem levanta a mão e me diz, o que é que faz? Kiki? Não tem conhecimento e vai lá desavisado, né? Gostei. Mais umas duas respostas. A principal razão que você acha que faz alguém a... Pode falar, Jailson. É uma razão justa. Olha, a principal razão, na minha concepção, é uma razão justa. Justíssima. Saudade. Não é não? Quem já perdeu um parente muito querido aqui? Quem já perdeu um parente muito querido? Fala sério, você gostaria ou não de nem só por 3 segundos, ou 10 segundos que fossem, escutar a voz desse seu parente? Não precisa nem vê-lo, é só escutar a voz. Você não queria? Estou levantando porque eu também. Eu também. Então é uma causa justa, gente. Saudade. Às vezes a gente precisa de orientação, não é saudade mesmo. A saudade é talvez a principal razão, porque uma pessoa, a razão pela qual uma pessoa quer falar com os mortos. Quem não sente saudade de um ente querido que se foi? Acho que todo mundo aqui que perdeu alguém, ao menos que não seja querido. Faz anos que o meu avô se foi. Um dos meus melhores amigos na terra. Avô é pai 2 vezes, né? Dizem. E o meu avô era mesmo, pai 2 vezes, meu super amigo. E volta e meia eu sonho com ele. Faz anos que ele faleceu, mas eu sonho com ele, volta e meia. Levante sua mão se você já sonhou com um ente querido que se foi. Como é que você acorda? Saudoso, melancólico, chorando. Acontece comigo, algumas vezes eu acordo chorando, porque eu queria que demorasse mais, porque eu tinha certeza no meu sonho de que eu estava falando com o meu avô. É bom e é ruim essas experiências, né? É um misto de sentimentos. Pois é, mas esses momentos eles deveriam servir, agora eu me apego às palavras de Jailson, gostei demais. Servir de lembrete do quanto a gente precisa aproveitar cada segundo, meu irmão.
Cada segundo ao lado das pessoas que a gente ama e principalmente falar de Deus para elas enquanto há tempo. O tempo é agora. Mas pastor, é muito resistente o meu parente, ele fica com raiva de mim quando eu falo, ele se nega a ouvir. Peça estratégia, meu irmão, mas não pare de falar de Jesus para esse seu parente, para esse ente querido, enquanto é tempo. É melhor que ele fique com raiva de você na terra e lá no céu vocês dois andem juntos, do que você permanecer aqui amigo, sempre agradando ele ou ela, e vocês indo para destinos diferentes. Assim a gente garante, ou pelo menos aumenta as chances de revê-lo novamente, dessa vez para sempre, não é isso? Porque a morte não é o fim. Ei, a morte não é o fim. Tem muita gente indo embora na pandemia, algumas pessoas perderam familiares aqui da igreja, gente querida na pandemia, e eu quero lembrar especialmente a vocês que perderam alguém na pandemia, a morte não é o fim. Não é. 1 Coríntios 15, 53 e 54, escute isso, diz assim: nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Aleluia. Que vitória é essa? A vitória na cruz, meu irmão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Agora eu acredito que Saul, ele quis consultar o espírito de Samuel, não somente para ouvir uma resposta de Deus, mas ele também estava com saudade do amigo. Saul era muito próximo de Samuel. O verso 3 diz que todos Israel, inclusive Saul, choraram a morte de Samuel. Saul também, mesmo com aquele coração dele de pedra, ele chorou a morte de Samuel. Ao princípio, quando a médium percebe que é Saul disfarçado, ela se apavora, achando que ele queria matar ela também, como fez com a maioria, quase todos os médiuns da época de Israel. Mas depois de Saul jurar que não ia matá-la, daí a médium tenta conjurar o espírito de Samuel. Por que aspas? Só que o espírito que se manifesta não é o de Samuel. Se você que leu esse texto e até hoje pensava que era o espírito de Samuel, desista desse pensamento. Não é o espírito de Samuel, você vai entender o porquê. E a gente pode ter a certeza disso por algumas evidências que a gente vê no próprio texto, tá bom? Primeira evidência, Samuel sabia que a necromancia era abominação a Deus. Como o profeta Samuel aparece se ele sabia que a necromancia era uma abominação? Deuteronômio 18, versos 11 e 3 diz isso, a gente não vai lá, mas está lá em Deuteronômio 18. Então eu pergunto, se Samuel foi fiel a Deus a vida toda, será que ele pecaria contra Deus além do túmulo? Você acha isso, sim ou não? Depois da morte dele, ele pecaria contra Deus se ele foi fiel a vida inteira? Claro que não. Não existe possibilidade de mudança de atitude após a morte. E eu estou Deus está usando a minha boca para dar esse recado para algumas pessoas aqui. Não existe esperança de mudança de atitude depois da morte. É hoje, hein? Você entrou aqui para tomar uma decisão, uma postura com Deus, hoje. Além túmulo, não tem nada o que se fazer. Segundo, Saul não viu Samuel. Lembre-se que o texto diz que o encontro acontece de manhã ou de noite? À noite, provavelmente no escuro total, num breu total. Saul não estava enxergando absolutamente nada. Tanto é que a pergunta da médium aqui no verso 13 e 14 é: o que é que você vê? Pergunta aqui é: o que é que você vê? A pergunta dele, aliás, para ela, e ela responde: vejo um Deus subindo da terra. E daí Saul pergunta: qual é a aparência dele? E ela diz: é um ancião envolto num manto. E o verso 14 diz que com base na descrição da médium, veja só, não é Saul vendo, é com base na descrição que ele ouve dela, que ele entende, não é isso que diz aí no seu texto? Entende que a aparição é Samuel, não a própria constatação. Terceiro, os salvos estão no céu e não no abismo. Não é? Os salvos estão no céu, eles não estão no abismo. No verso 13, a médium diz: vejo um Deus subindo da terra. Como assim? Subindo da terra? Vejo um Deus subindo da terra. A palavra em hebraico usada aqui é Elohim, usada aqui no sentido geral, tá? De uma aparência sobrenatural, não do nosso Deus Elohim. Nesse caso, um demônio.
Um demônio que sobe debaixo da terra e que precisava subir porque estava no abismo. Ele subiu justamente estava no abismo. E é essa hora que você diz assim, credo, está amarrado. O fato é que se ele fosse o Samuel verdadeiro, se fosse o Samuel verdadeiro, ele não podia subir da terra, ele tinha que descer do céu. O movimento era justamente o contrário, é o que diz Eclesiastes. Eclesiastes, lá 12, verso 7, diz que o nosso espírito, o espírito dos cristãos, vão direto para Deus. Não existe purgatório. Deixa eu falar outra coisa aqui, é uma verdade que precisa ser falada. E a gente vive essa crendice durante tanto tempo, que a gente ouviu de fulano, que aprendeu, de ciclano, que ouviu de Beltrano. Não existe purgatório, não existe limbo, não existe reencarnação e não existe a crença da chamada, do chamado vagueamento da alma. Quem já escutou essa palavra ou uma palavra parecida? Vagueamento da alma, levante sua mão. Vagueamento, não existe isso. Por falar em vagueamento da alma, isso me lembra os anos em que eu fui professor de inglês. E poucos minutos antes de começar a aula, isso era à noite, uma aluna minha de meia idade, ela me encontra no corredor, enquanto eu caminhava direto para a sala, ela me encontra no corredor e pergunta assim, professor, o senhor vai entrar na sala agora? E daí eu falo para ela, daqui a pouco, não vou entrar exatamente agora, por que você quer saber? Ela diz, e ela responde, porque eu não entro em nenhuma sala vazia, eu tenho medo de alma penada. Se você, assim como a minha aluna, também tem medo de alma penada, pode ficar tranquilo. Porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quarto, a gente chega à conclusão de que não era Samuel, mas sim um espírito maligno, porque a profecia do falso Samuel não se cumpre, não se cumpriu. Quando uma profecia não se cumpre, não é de Deus. Se uma profecia não se cumpre, não é de Deus. Escute os detalhes dessa profecia, ou melhor, a profetada aqui no verso 19. O espírito enrolão, porque não era o espírito de Samuel, um espírito enrolão, enganador, diz assim, além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o espírito de Israel nas mãos dos filisteus. A verdade é que Saul não morre no dia seguinte, como dizia a profecia, mas uns 18 dias depois. Saul não é entregue nas mãos dos filisteus, ele se suicida, diz a palavra, e não foram todos os filhos de Saul que morreram, somente 3 filhos. A profecia erra, tem relação ao destino final de Saul depois da morte. O verdadeiro Saul estava onde? No céu ou no inferno? O verdadeiro Samuel estava onde? O verdadeiro Samuel? No céu. O verdadeiro Samuel estava no céu. Mas Saul não deu prova nenhuma de arrependimento e acaba no mesmo lugar que o falso Samuel, no inferno. Simples assim. Meu amado, minha amada, você quer receber uma orientação segura de Deus, sim ou não? Bem, consulte a palavra do Senhor. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é inspirada, ela é inatacável, ela é a prova de erros. Nada se compara ao poder destas palavras aqui. Quer segurança no conselho, segurança na consulta? É aqui que você encontra. Consultar a palavra de Deus é investir no seu relacionamento com Ele. Mais uma vez eu pergunto, como vai o seu relacionamento com Deus? E aqui a gente entra no nosso terceiro e último ponto, vai caminhando para o final da nossa mensagem. A gente precisa fazer essa pergunta todos os dias: como é que anda o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus? Porque ninguém pode melhorar o nosso relacionamento com Deus em nosso lugar. Nem o seu pastor pode, nem o seu líder de PG pode, ninguém pode, só você pode melhorar o seu relacionamento com Deus no seu lugar, ninguém pode fazer isso. Ainda que Jesus seja o nosso mediador, e Ele é, ainda que Ele seja o nosso caminho, seja o nosso intercessor, mesmo assim, se tem uma coisa que só a gente pode fazer por nós mesmos, é passar um pano na poeira do nosso relacionamento com Deus. E para o nosso relacionamento com Deus começar a criar poeira, sabe o que é que a gente precisa fazer para o nosso relacionamento passar a ter uma poeira?
Nada. Nada. Você não tem que fazer nada. O pior de tudo é isso. É só não fazer nada. Basta a gente começar somente a entrar na sala do trono de Deus para apertar o botão de emergência. Toda a nossa entrada, todas as nossas visitas na sala do trono são para apertar o botão de emergência. E se é isso que acontece, quando isso acontece, o nosso relacionamento com Deus começa a ficar doente, capengante, empoeirado. Se a gente começa a procurar Deus só nas horas em que Deus for útil para a gente. Repare o que o verso 16 diz. Ele diz assim, verso 16, Samuel, porém, disse: por que me consultasse o Senhor, o abandonou e se tornou o teu inimigo? Em outras palavras, cara, o que é que adianta? Você vem me procurar, se Deus te abandonou, você está frito. Você está em maus lençóis. Se Deus te abandonou, não tem ninguém certo. Aqui fica claro, como a luz do dia, que nem o falso Samuel e nem o verdadeiro poderia fazer nada por Saul. Foi Saul quem deixou o relacionamento com Deus encher de poeira. É Saul que deve limpar a poeira. Ei, você deixou o seu relacionamento com Deus encher de poeira? Não é outra pessoa não. Chegue em casa, pegue o seu pano e passe no seu relacionamento. Ninguém vai poder fazer isso no seu lugar, é você mesmo, é você e você mesmo. Samuel não tem nada que ver com isso, não pode fazer nada por Saul. Outro dia, alguém me falou em desespero assim: pastor, ore por mim, pastor. Ore por mim, pastor, está tudo muito difícil. Deus me abandonou, pastor. E outra pessoa me disse assim também, em muita angústia, disse: pastor, ore por mim, eu estou com foco total no trabalho, eu estou sentindo que esse foco é uma fuga. Outra pessoa me disse assim: se o Senhor puder dar um toque em Deus por mim, pastor, fala por mim, pastor, dá um toque em Deus por mim, pastor. O que é que vocês acham? Será que eu posso dar esse toque em Deus no lugar dessa pessoa, sim ou não? Eu posso contribuir em oração. 2, 3, 4 orações são melhores que uma. Mas existe uma oração que eu não posso fazer. É a sua oração. E aí, escute isso. Quer saber qual é a melhor oração do mundo? A sua. Vou repetir. A melhor oração que existe é a sua. Não existe oração para concorrer com a sua. Eu oro pelo meu povo, assim como Samuel orava por Saul, eu oro por vocês. E eu oro inclusive por pessoas que me acusam de tê-las esquecido. Mas deixa eu falar uma coisa para você que eu espero que você leve para sempre no seu coração. Eu vou repetir isso. Espero que você não esqueça, em nome de Jesus. A melhor oração não é a minha e de nenhuma outra pessoa, é a sua por você mesmo. E se você perceber claramente que assim como Saul, sua oração não tem sido respondida, alguns de vocês levantaram a mão e têm assumido que a oração não tem sido respondida, talvez você precise mudar, não o seu pedido, continue com o mesmo pedido, peça a mesma coisa o resto da vida, quem sabe você não precisa mudar o seu pedido, o que você precisa mudar é a sua motivação. Se a sua oração não vem sendo respondida, que tal mexer um pouco na sua motivação? Porque, como disse o filósofo dinamarquês existencialista, o Søren Kierkegaard, ele disse assim: isso é uma grande verdade, a função da oração não é influenciar Deus. A gente erra se a gente pensa isso. Mas é especialmente mudar a natureza daquele que ora. Eu falo com Deus, eu converso com Deus para que eu me torne diferente para com Ele. Para que eu me melhore, para que eu me torne uma pessoa mais parecida com o meu mestre. E não para que Deus mude em relação a mim, não para que eu seja atendido primordialmente, não para influenciar o Senhor. Saul nunca entendeu desde o início que o alvo principal da oração é aumentar a nossa intimidade com Deus. E a nossa intimidade com Deus é intransferível. Não posso passar para Marcelo, para Xaxá, para Carlos, não posso passar para ninguém, para Sandro, é intransferível. A minha intimidade com Deus é minha. Repita para a pessoa aí da sua direita: a minha intimidade com Deus é minha. É intransferível. Intransferível. Por isso é que a melhor oração é a sua.
Mas Saul dependia tanto de Samuel que nem quando Samuel morre, ainda assim, a ficha não cai. Gente, Samuel tinha morrido e a ficha de Saul não cai nem assim. Nem com isso, Saul não se liga que ele nunca teve um relacionamento verdadeiro com Deus. Talvez uma pessoa que tivesse algum relacionamento com Deus iria perceber, puxa vida, o cara morreu e agora, em retrospectiva, olhando para a minha vida para trás, eu posso ver que todas as vezes que eu procurei Deus, eu tive que usar Samuel, e Samuel de novo, Samuel, nunca tive o meu relacionamento com Deus que é intransferível. Ele não se ligou nem quando Samuel morreu. Alguns de vocês certamente conhecem o pastor conferencista americano Paul Washer. Aqui, com esse testemunho, eu concluo a nossa mensagem. Talvez é um dos pregadores americanos mais conhecidos no Brasil, Paul Washer. Anos atrás, ele compartilhou um testemunho que para mim é um dos mais emocionantes, inspiradores e poderosos que eu já escutei em toda a minha vida. E olha que eu já escutei testemunho de todo tipo. Mas esse testemunho me impactou de um jeito totalmente diferente. Mudou o rumo do meu relacionamento, literalmente, com Deus. Mudou a minha expectativa, mudou a minha forma de ver o meu momento de oração, mudou a minha forma de olhar para o Senhor e o que esperar do Senhor. Mudou muita coisa, um testemunho muito impactante. Com certeza, se você escutar esse testemunho com o seu coração, você vai ser impactado também. Eu aposto que quando terminar, em nome de Jesus, e orei por isso, continuo orando e vou continuar a orar, para que esse testemunho impacte a vida de vocês tanto quanto foi a minha. Que vire a chave do relacionamento de Deus, do seu relacionamento, a sua forma de falar com Deus daqui para frente. Ele diz assim, eu trouxe literal, não quero parafrasear não, vou usar as próprias palavras do Paul Washer. Ele diz assim, quando eu comecei o meu ministério, eu ainda era muito jovem. Eu tive o privilégio de viver ao redor de homens muito idosos de Deus. Homens muito de Deus. Eram homens não dados a entusiasmo vazio, nem a emocionalismo dissimulado, fingimentos. Eles eram homens maduros. Eles conversavam comigo sobre o poder de Deus, eles falavam comigo sobre a presença de Deus. Não como homens relatando histórias que eles leram, mas como pessoas que viram por elas mesmas o trabalhar de Deus. Daí, um dia eu estava no Texas, evangelizando. Estava com medo, estava com muito medo. Não havia coragem, não havia poder, não havia nada. Mas eu sempre escutava as vozes daqueles homens de Deus. Sempre, sempre, até que um dia eu disse para mim mesmo, chega, eu vou te buscar, Senhor. Eu vou te buscar até que eu encontre o Senhor. Ou então eu vou morrer tentando. Então eu entrei no meu quarto, fechei a porta, me tranquei ali, eu disse a mim mesmo, eu não vou sair daqui até que eu conheça o Senhor. Alguns minutos depois eu adormeço, quem não e quem nunca? Quem é que não começou a orar e poucos minutos depois adormeceu? Aconteceu aqui com o Paul Washer. Alguns minutos depois eu adormeço, eu me acordo assim que os meus colegas de dormitório entram no quarto. Daí eu pego um despertador, programo o alarme para tocar a cada 15 minutos. Então eu oro por 5 ou 10 minutos, pego no sono de novo. O alarme dispara e eu coloco ele para tocar de novo. E a minha oração não era pela China, a minha oração não era pelo meu ministério, a minha oração era uma só. Eu dizia assim, Deus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que se eu te buscar, eu vou encontrar. O Senhor disse que se revelaria a mim. O Senhor disse que o Senhor se deixaria encontrar por mim se eu te buscasse. Noite após noite, após noite, após noite, após noite, por meses, 2 ou 3 horas por noite, eu me punha de joelhos e repetia para Deus a mesma coisa. Deus, já faz 3 horas agora, Deus já faz 5 dias, Deus já faz 4 meses, e o Senhor ainda não se manifestou, o Senhor não veio. Dia após noite, noite após noite, e após noite, até que um dia a nossa igreja viaja para uma temporada de estudos bíblicos em um acampamento no Colorado.
Esse acampamento tinha muitas colinas e eu andei pelo topo dessas colinas por 3 dias feito um homem das cavernas. Se você tivesse me visto, você teria me jogado no manicômio, você ia achar que eu era um louco. Eu estava pegando pedras, literalmente, eu estava jogando no céu contra Deus essas pedras, e eu estava gritando enquanto eu arremessava essas pedras contra o céu, dizendo: Deus, eu preciso conhecer o Senhor. O Senhor precisa se manifestar a mim, o Senhor precisa, eu não consigo viver mais desse jeito, não dá, eu não consigo mais somente viver lendo livros, eu não consigo viver lendo sobre avivamento, eu não posso mais viver somente lendo sobre alguém, que ouvi de alguém, que leu de alguém, que leu de alguém, que ouviu de alguém, que conheceu alguém, que te conheceu. Semanas se passam, nada acontece. Nada acontece. Até que uma noite, diz o pastor Washer, a presença de Deus se manifesta. Imediatamente, Paul Washer se joga no chão, encolhido, cobrindo os olhos com as mãos e pensando: Deus veio para me matar. Eu acho que Ele está aqui para me matar. A presença manifesta de Deus veio de uma forma tão poderosa que em 1 segundo, Ele diz, 1 só segundo, tudo foi exposto, o meu pecado, a minha necessidade e o poder e a glória de Deus. Tudo em 1 segundo. E de repente, cada grama do meu medo foi arrancada de mim. Cada grama. E Deus me encheu com uma alegria tão imensa que a minha boca ficou repleta de salmos e de vários versos de muitos lugares da Bíblia e de louvores ao Senhor. E eu tenho que dizer a vocês, isso já faz décadas. Paul Washer continua. Já faz décadas, mas a presença de Deus ainda é igualmente real. Paul Washer conclui o testemunho dele falando aos ouvintes: uma das coisas mais tristes, tão tristes, hoje, é que muitos de vocês, e eu transfiro isso para nós, tá bom? Eu vou colocar na minha boca as palavras de Paul Washer para nós. Uma das coisas que é tão triste hoje é que muitos de vocês também experimentaram esta presença manifesta de Deus em algum momento da sua vida. Mas agora a maior parte da vida de oração de vocês é somente orar um pouco. E perceber que Ele não se manifestou. E você se levanta e vai embora. E não espera que Ele chegue. Meu amado, minha amada, você precisa desesperadamente de intimidade com Deus. Entenda que a sua vida depende do seu relacionamento com o Senhor. Ele prometeu e Ele virá. É o que Ele diz. E eu vou recitar literalmente para você agora a palavra. Escute com o seu coração, com toda a força que há, mesmo que um pouquinho de força. Você veio esta noite para escutar isso que eu vou falar agora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu estou disposto a levar o tempo que for necessário. Tomei para mim esse desafio. Ou Ele se manifesta, ou eu morro tentando. Mas eu quero buscar o Senhor desse jeito. Você quer também? Que não seja da boca para fora. Faça isso. Faça isso. Veja o que acontece. Amém? Feche os seus olhos. Vamos orar. Eu não posso concluir esse culto sem fazer esse outro desafio, um desafio ainda maior. Se você entrou a esta nave, talvez mais uma vez, sem Jesus, sem tê-lo confessado como seu Salvador, não saia daqui sem Ele. Eu não estou convidando você para se tornar um membro da Igreja Batista Candelária, embora você seja bem-vindo aqui, está aqui quem quer você nessa igreja. Só que mais do que isso, eu quero você na minha família da fé, eu quero estar com você lá em cima. Eu quero que você possa dizer com orgulho e com alegria o que eu digo. Eu sou filho do Senhor, sacerdócio real, povo santo, raça eleita.
Então, em nome de Jesus, se você foi convicto pelo Espírito Santo a se render a Jesus, ao senhorio dele, e você nunca, até este dia, se rendeu ao Salvador, então, com os olhos fechados, repita essa oração comigo, dizendo assim, pode falar na sua consciência, Deus escuta o seu coração, você não precisa falar com a voz audível, diga assim, Senhor Jesus, eu entendo que essa mensagem foi para mim, e eu quero te pedir, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, eu quero ser teu filho, tua filha. Eu quero viver para me parecer mais contigo, para te fazer conhecido, para a tua honra e para a tua glória. Perdoa os meus pecados, obrigado pelo teu sacrifício naquela cruz por mim. Obrigado por aguentar tanta dor para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Pai, toma lugar no meu coração, um lugar eterno, me refaz, sou teu filho, tua filha, em nome de Jesus, em nome do teu nome, amém.